Boa tarde, meus queridos do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para a aula do quarto capítulo do primeiro bimestre, tá certo? Aula de História. Grécia, formação e consolidação das cidades-estados gregas. Então a gente vai passar aqui como se formou a Grécia, tá certo? E como se consolidou as cidades-estados gregas, certo? Pegue o livro de atividades, porque tem muitos tópicos que vão estar no slide, né? Podem anotar também, tanto no livro de atividades, como no caderno, tá? Porque qualquer dúvida, depois vocês retornam a essas anotações, ok? Se forma o mundo grego, tá? A civilização cretense ela vai ser importantíssima na formação desse mundo grego. Por quê? Tá? Porque eles tinham um alto grau de desenvolvimento no comércio, né? no comércio marítimo, tá? Eles tinham uma escrita que se assemelhava muito à escrita egípcia, tá? E aí eles queriam fazer as anotações das transações comerciais, das vendas de produtos, tá certo? E tinham um grande desenvolvimento na arquitetura também, visto a cidade de Creta, né, da civilização cretense, tinham grandes palácios, né, tinha uma arquitetura que era invejável a todas as outras cidades, né, daquela região, tá certo? Porém, eles foram conquistados pelos povos aqueus, tá? Que tanto conquistaram como também assimilaram a sua cultura, tá certo? E aí se desenvolveu uma civilização que foi chamada, né, de creto-micênica, ou seja, tanto tinha traços culturais da cidade de Creta, da civilização de Creta, como também, né, da civilização micênica, né, do qual os aqueus vieram, tá certo? Mais à frente, já no século 17 a.C., né, os povos eólios e jônios vão chegar, só que eles vão viver pacificamente, tá? Eles não vão entrar em conflito com esses povos aqueus, tá? Eles vão ser também os povos formadores de Atenas, né? O que vai mudar aqui vai ser com a chegada, né, com a invasão dória, tá? Por quê? Porque os dórios, né, eles vão submeter essa população à servidão. Né? Eles vão conquistar, né, e vão escravizar essas pessoas, certo? A única cidade-estado que eles não vão conquistar vai ser Atenas, certo? E aí muitas pessoas vão migrar para outras regiões, né, dando início aí à primeira diáspora grega, né? Que seria isso? As pessoas vão se espalhar para outras localidades, para outras regiões, porque não vai ter terras para todo mundo, porque os dórios vão impor sua força militar, vão entrar em conflito a todo momento. A partir disso aí, como é que as cidades-estados gregas vão surgir, né? Como é que elas vão surgir? Como é que elas vão ter essas características que tiveram? Primeiro, a partir da invasão dória vai surgir os genos. O que seriam os genos? São pequenas comunidades formadas por laços de parentesco, ou seja, por famílias, né? A propriedade rural ela vai ser, né, vai ter o domínio dessas famílias, tá certo? E por serem poucas terras, vai ocorrer muitos conflitos, né? Além de ocorrer muitos conflitos, vai haver invasões, tá? E por esse motivo, né, vai surgir as fratias, né? Os gêneros vão se unir e vai se criar fraternidades, né? Ou seja, as fratias. As fratias, né, um pouquinho mais adiante, vai dar origem às tribos, e as tribos, por sua vez, né, já são grupos maiores, vão dar origem às cidades, né, ou seja, as cidades-estados gregas. Essas cidades-estados gregas eram independentes entre si, ou seja, não era um rei para todas as cidades-estados, cada um tinha o seu governante, certo? Porém, tinham elementos em comum, como seus antepassados, como a língua, né, a língua grega, como a religião, a questão da mitologia, né, e alguns costumes que eram semelhantes entre si, porém tinha muita diversidade, né, entre essas cidades-estados. E aí vamos ver duas principais cidades-estados gregas. Tá? A primeira vai ser Atenas, depois a gente vê
Esparta. São as duas principais estados. Claro que tinha outras, tinha Tebas, tinha Creta, né? E outras mais, tá? Porém, vamos falar só dessas duas. Né? Atenas estava localizada na Península Balcânica, tá? Os povos formadores foram os eólios e os jônios, assim como eu já havia falado. A principal atividade seria o cultivo de oliveiras, né, e de videira, ou seja, produção de azeite e de vinho, certo? Lembrando que as terras, né, tanto em Atenas como em Espartas, no mundo grego em geral, não eram tão férteis, eram montanhosas, tá certo? Por isso que as terras eram poucas para, né, toda a população também vai crescer muito, tá? E as terras vão ficar escassas, vão ficar poucas. Por isso teve as migrações, né, a expansão, né, das pessoas para outras regiões, tá certo? Como era a política em Atenas, né? Atenas passou por 4 momentos, né, de organização política, né? Teve a monarquia, ou seja, monarquia, um rei governa, tá certo? Teve a aristocracia, no caso as decisões eram tomadas por grandes proprietários de terras, tá? Teve a tirania, que no caso eram em momentos de crise, né, tirânicos, ou seja, aristocratas, donos de grandes propriedades de terras, assumiam o poder e governavam de acordo com os seus interesses, com os seus privilégios, certo? E vamos ter também a democracia, né, que vai ocorrer principalmente a partir da pressão de comerciantes e de escravos, né, por mais direitos políticos, tá certo? Escravos e escravizados, teve só um errinho aí, tá, de concordância, mas não vai tirar o sentido, tá certo? Então a democracia ela vai correr principalmente por isso, né? O sistema, a organização de governo e democracia vai passar a existir por meio de uma pressão muito grande dos comerciantes, né, de escravos que queriam direitos políticos. Né, os principais legisladores dessa democracia ateniense, né, primeiro, o Solon, né, porque ele foi importante, né, porque ele decretou o fim da escravidão por dívidas. A escravidão na Grécia acontecia por duas maneiras. Primeiro, eram prisioneiros de guerras, tá certo? E a segunda seria por dívidas. Você estava devendo, então você ia ser escravizado. Aí você passava um certo tempo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, certo? Ele organizou a cidade com base na renda e não mais no nascimento. Tá? Ou seja, se você nascesse em uma família rica, né, você poderia participar da política, né? Não era mais pelo berço, não era mais pelo nascimento, tá certo? Depois vocês vão entender melhor quando eu falar dos eupátridas, tá? Ou seja, os eupátridas, antes do Solon assumir, né, ser o legislador, eram eles que detinham, né, os aristocratas que detinham mais participação política, né? Com o Solon, né, criando essa lei, né, não vai ser mais assim. Vai ser pela renda. Se você tiver condições, você vai ter uma participação política. Né? Ele vai criar a eclésia e a bolé, né, que eu vou explicar um pouco mais à frente, certo? Teve o Clístenes, né, que ele vai dividir a população em 10 tribos, e essas 10 seriam 10 grupos, e esses 10 grupos vai escolher 50 participantes, né, 50 cidadãos para participar, né, da bolé, né, que vai ser tipo uma assembleia que vai discutir projetos de lei, né, tá certo? E implantou também o ostracismo. O que seria ostracismo? Se você não acatasse essas leis, se você agisse contra as leis dos legisladores, do Clístenes, principalmente, o cidadão ia ser banido por 10 anos, né, da Grécia. E vamos ter o Péricles também, né, governou durante o apogeu da democracia ateniense, né, ele vai possibilitar reformas urbanas, vai investir nas artes, né, vai investir nas ciências,
Vai ter um grande desenvolvimento a Grécia nesse momento. Okay? Como é que funcionava essa democracia ateniense? Aquilo que eu falei para vocês, né? Vai ter algumas divisões, né? Tem o Areópago, né? Era um conselho composto por aristocratas em períodos de crise, ou seja, esse conselho poderia decidir como é que iria se organizar a sociedade grega em momentos de crise. Tinha a eclésia, era importante, porque era uma assembleia do povo para discutir os problemas da cidade, né? Podiam participar cidadãos que serviram militarmente, tá certo? Então você teria que servir ao exército, né? Você teria que ter sido soldado para poder participar da eclésia, certo? Eram cerca de 43 mil participantes, né? Era muita gente que participava da eclésia, se encontravam nas praças, se chamava Ágora, na Acrópole, tá certo? Nos mercados. Então, era uma participação meio até que direta, né? Era uma participação, era uma democracia direta, tá certo? Lembrando que eram cidadãos homens que poderiam participar, que eram considerados cidadãos, tá? Não eram as mulheres, os escravos e os estrangeiros não participavam da democracia grega, tá? Vamos ter a boulé, tá? Como é que a boulé se organizava? Era formada por 500 cidadãos. Lembra das 10 tribos, né, que o Clístenes criou? Cada tribo indicava 50 participantes para participar da boulé, formando assim 500 cidadãos. 500 cidadãos, certo? O que é que ela fazia? Analisava os projetos de lei da eclésia, ou seja, a eclésia criava esses projetos, né, enviava para a boulé. A boulé chegava lá, analisava, ver se dava para aprovar, mudava alguma coisa e enviava novamente para a eclésia. E a eclésia aprovava ou enviava para um tribunal para que ele fosse aprovado. Tá certo? Podiam participar da boulé homens com mais de 30 anos. Certo? E por último tinha a Elieia, né, que era um tribunal popular formado por 6 mil cidadãos, que era uma espécie de juiz. Né? Eles julgavam, né, os crimes, determinadas coisas que aconteciam em Atenas. Certo? Chegamos a Esparta. Só uma coisinha com relação aqui a Atenas. Tá? A questão do conceito de cidadão aqui. Né? Nem todos eram considerados cidadãos. Eram pessoas que tinham renda, que tinham terras, eram as pessoas que tinham, que eram gregos, né? Que eram descendentes dos povos formadores de Atenas, né? Os eólios e os jônios. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos, certo? Vamos à cidade-estado de Esparta, né? Esparta e Atenas viviam sempre em constante conflito, porque tinham muitas diferenças. Né? Esparta se localizava na região da Lacônia, um pouco mais ao sul, né, de Atenas. Os povos formadores foram os povos dórios, né? Grandes guerreiros, inclusive, né, que colocaram, expulsaram, né, conquistaram quase que toda a Grécia. A atividade principal era o serviço militar, inclusive os filhos, né, as crianças eram retiradas de suas mãos com 7 anos de idade e iriam passar por um sistema de formação militar muito forte. Okay? Como era a sociedade espartana? Eram descendentes de dórios, ou seja, só eram o topo da pirâmide seriam os espartanos que eram descendentes dos dórios, tá certo? Os periecos eram pessoas livres, praticavam comércio, porém eles não tinham direito ao uso e viviam nas periferias, né, de Esparta. Não viviam, não tinham privilégios, não tinham direitos políticos. E os ilotas eram servos, tá? Eram pessoas conquistadas que se dedicavam à agricultura. Então eles trabalhavam muito, eram a base da sociedade espartana. Não eram considerados escravos, porque os espartanos não comercializavam esses ilotas. Porém,
eles trabalhavam da mesma forma que os escravos de Atenas, certo? Então essa era a sociedade espartana. Era a política espartana, né? Primeiro, o governo era de 2 reis, era uma oligarquia, podemos chamar também de diarquia, no caso. Por quê? Porque eram 2 reis que governavam Esparta. Como assim? Um cuidava da parte militar, ou seja, a todo momento que houvesse um conflito e uma guerra que Esparta entrasse nesse conflito, esse rei iria para a frente de batalha e o outro, né, cuidaria das questões administrativas. Por isso, diarquia, 2 reis. Éforo era um conselho de 5 anciãos, né, com mais de 60 anos, né, para a gente perceber como a sociedade grega em geral valorizava as pessoas mais velhas, homens. Tá? Então, Éforo era um conselho de 5 anciões com mais de 60 anos, né, sempre estava aconselhando tanto os reis, como também estava tomando decisões importantes. Ápela era uma assembleia com mais de 60, com homens com mais de 60 anos. Tá? Só dar uma olhadinha aqui, não tem aqui a quantidade de pessoas, tá? Mas eram cidadãos espartanos que participavam, né, da Ápela. Era uma espécie de assembleia que tinha uma discussão, né, sobre a política, sobre as questões de organização de Esparta, sobre as questões de guerra, certo? E tinha também a Jerúsia, que também era um outro conselho de anciões, com 28 cidadãos espartanos, né? Então, existiam vários conselhos, existiam 2 reis, existia uma assembleia, existiam, né, todo esse conjunto que explicava a política, né, a sociedade espartana. Então é isso, espero que tenham entendido, certo? Depois de passar uma atividade na plataforma, tá? Fiquem bem, até logo, tchau!